Quando o Ronaldinho fez o Barcelona jogar de madrugada no canal Estandarte, então bora lá reagir, deixa aqui o like, comenta, se inscreva, vamos agora. E também não tinha como não dar certo, né? Meia-noite é o meu horário. Verdade, meia-noite é um horário do homem, Quão pô. especial tem que ser um jogador para fazer um clube mudar o horário de um jogo para meia-noite de uma quarta-feira só para que ele estreie pelo time. Cê é louco. E o quanto esse jogador tem que ser diferenciado para que 80 mil pessoas fossem ao estádio nesse horário. Tá doido. A estreia de Ronaldinho Gaúcho pelo Barcelona literalmente foi diferente. E nesse vídeo vamos contar com detalhes desse dia que ficou marcado na história do Barça e também na carreira do craque brasileiro. A ida de Ronaldinho para o Barcelona literalmente mudou a história do clube catalão. Verdade. Existe um antes e Tirou da falência o Barcelona, o Ronaldinho. Literalmente, quando ele fez isso. depois da passagem do brasileiro na história do clube. Ronaldinho, que recentemente havia vencido a Copa do Mundo com a seleção brasileira, não vivia um bom relacionamento com o técnico Luis Fernandes no Paris Saint-Germain. O treinador francês reclamava publicamente sobre o comportamento do brasileiro, dizendo que ele não gostava de marcar e chegou até deixá-lo no banco de reservas em algumas oportunidades. Cê é louco, o cara queria pro homem marcar, mano. Vocês que tem que marcar pro homem jogar bola, mano. Tá doido, é o R10, poxa. O brasileiro então já havia decidido sair do clube francês. Hoje em dia é até difícil de imaginar Ronaldinho sem o Barcelona, mas ele poderia ter ido para o Manchester United, ou Não, até mesmo isso é verdade, essa do Manchester United eu sabia, né, então, que o Manchester United queria contratar ele, mas acabou que eles contrataram foi o outro jogador, né, que foi o Cristiano Ronaldo, então, que eles contrataram em vez do Ronaldinho. para o maior rival, o Real Madrid. Um ex-dirigente do Real revelou anos depois que o time espanhol chegou a iniciar as negociações em 2003, quando os merengues estavam montando aquele time galáctico. Ah, ainda bem que não deu certo, né, mano? Ainda bem que não deu certo, ainda bem que o Ronaldinho foi pro Barcelona, tá louco. Porém, desistiram da contratação por conta da aparência física de Ronaldinho. Eu sabia essa aí. Isso mesmo. Sabia dessa aí também, fácil, que já fiz outros vídeos aqui sobre o Ronaldinho e tal, e falaram que, tipo, ele só não foi contratado pelo Real Madrid porque eles achavam o Ronaldinho feio, mano. Literalmente por causa disso. E o Manchester United não deu certo, não sei por que lá que não deu certo, mas aí, como eles não conseguiram contratar o Manchester United, não conseguiram contratar o Ronaldinho, eles foram atrás do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo foi pro Manchester United, e o Ronaldinho foi pro Barcelona e tal. Eles achavam que o brasileiro era feio demais para vestir a camisa do clube e então acabaram contratando o astro inglês David Beckham. Mal sabiam eles Ah, tá, e o Beckham nessa época saiu do Manchester United e foi pro Real Madrid e tal. o tanto que iriam sofrer jogando contra o bruxo nos próximos Verdade, anos. sofreram muito No na mão dele. entanto, com o United, as negociações chegaram a ficar bastante adiantadas. Assis, irmão de Ronaldinho, chegou a marcar uma reunião com representantes do Barcelona e do Manchester no mesmo hotel. Ele ia de um quarto a outro ouvindo as propostas dos dois clubes. E a balança estava pesando mais para o lado do time inglês. Ronaldinho inclusive chegou a dizer a Kleberson, companheiro de seleção na Copa de 2002, que iria ao Manchester United. Isso inclusive teria influenciado Kleberson a fechar sua ida para a Inglaterra. O Manchester United, dirigido por Alex Ferguson, estava em um bom momento. E é verdade, nessa época aí o Manchester United, ele foi o auge do Manchester United. Nessa época o Manchester United era muito forte, muito forte em consideração ao Barcelona, né? Então, tipo assim, entenderia, né, caso o Ronaldo tivesse ido pro Manchester United em vez do Barcelona, porque tipo, o Manchester United tava numa fase muito boa e tipo, se o Ronaldo tivesse ido pra lá, ele tinha ganhado muito título, tá ligado, galera? Muito título de Premier League, tinha ganhado muito título de Copa da Inglaterra, ou seja, um monte de título, e também poderia ter ganhado a Champions League ali com o Manchester United, mas ainda bem, ainda bem que não deu certo, ainda bem que o homem foi pro Barcelona, porque se não fosse ele, o Barcelona não tinha voltado ao auge naquela época, né? Então, porque antes do Ronaldo chegar lá, o Barcelona tava passando muita dificuldade financeira, e quando o Ronaldo chegou, aí mudou o patamar do Barcelona, porque tipo, eles voltaram a ter uma condição financeira boa por causa do Ronaldinho, né, e tal. Praticamente por todos os campeonatos que disputava. Situação totalmente contrária à do Barcelona. O clube espanhol atravessava um péssimo momento, chegando a ficar a 2 pontos da zona de rebaixamento no campeonato espanhol. O presidente Gaspar renunciou ao cargo após grande pressão da torcida. No final da temporada, o Barça até que se recuperou no campeonato, mas terminou somente em 6º lugar e não se classificou para a Champions League do próximo ano, torneio que só havia vencido uma única vez, em 1992. Além disso, estava há 4 anos sem vencer a La Liga. Joan Laporta foi eleito novo presidente, e com uma promessa de revolucionar o clube, ele e sua diretoria... E agora ele saiu, né, galera? Esse ano 2026, se eu não tô enganado, ele saiu, né? Ele como é que fala?
abdicou do cargo dele de presidente lá do Barcelona agora em 2026, né? E viam no craque brasileiro uma forma de resgatar a autoestima do clube e simbolizar o início de uma nova era. A expectativa da contratação de Ronaldinho era tão grande que até o presidente da Catalunha entrou em contato com a diretoria do Barcelona e disse: é necessário para a Catalunha, para o país, que o Barça contrate Ronaldinho. Sandro Rosell, vice-presidente do Barcelona, então ligou para Felipão, técnico pentacampeão do mundo com Ronaldinho, pedindo para ele falar com o jogador e convencê-lo a ir ao time espanhol. E após algum tempo de mistério, o Barça vence a disputa e anuncia a contratação de Ronaldinho. O United então resolveu investir em um jovem português que começava a se destacar. Estratégia que também acabou dando certo. Ele foi apresentado junto com o brasileiro Kleberson, que tinha acabado de vencer a Copa do Mundo com o Brasil, enquanto o tal de Cristiano Ronaldo era uma jovem promessa que surgia no futebol português. Ao ser perguntado anos depois sobre como poderia ter sido sua ida ao Manchester United, Ronaldinho respondeu: eu nunca parei para pensar nisso. Sou muito feliz com a minha escolha e as coisas aconteceram maravilhosamente bem, que nem me imaginei em outro lugar. Realmente é difícil imaginar Ronaldinho no Real Madrid ou no United. O Barcelona pagou cerca de 30 milhões de euros pelo brasileiro de 23 anos. Cê é louco, mano. 30 milhões, mano. Pagaram pro Ronaldinho naquela época. Imagina se o Ronaldinho tivesse surgindo hoje no futebol, galera. Quanto seria o Ronaldinho, mano? No mínimo, aí, pra levar ele era 200 milhões, mano. No mínimo. Mas naquela época, um craque de bola era 30 milhões. Hoje em dia, no mínimo, o Ronaldinho valeria uns 200 milhões e tal. E 35 mil pessoas foram ao Camp Nou para receber o craque na sua apresentação. E a linda história entre Ronaldinho e Barcelona então começava a ser escrita. O time catalão, que já tinha um histórico com grandes craques brasileiros, como Romário, Rivaldo e Ronaldo, agora buscava em outro jogador brasileiro uma esperança de voltar a estar no topo. Caraca, Romário, Ronaldo e Rivaldo, todo mundo tem começa o nome com a letra R, né, mano? Caraca. O que aconteceu para o Barcelona ter que mudar o horário do jogo para meia-noite de uma quarta-feira para Ronaldinho poder estrear pela equipe? Se você ainda não conferiu, temos nossa loja online com camisetas com estampas exclusivas que refletem a paixão pelo futebol e como esse esporte faz parte da nossa identidade. Deixamos fixado no primeiro comentário aqui abaixo do vídeo o link da loja, para você entrar e escolher a que mais te representa. O craque brasileiro chegava para ser o cara do time, e o Barcelona corria para colocá-lo em campo o quanto antes. Sua estreia estava prevista para o dia 3 de setembro no Camp Nou, no duelo contra o Sevilha dos brasileiros. Caraca, mano, Sevilha tinha lá o Sérgio Ramos, mano. Caraca, mano, você já tinha até cabelo nessa época, Daniel Alves também tava ali, né, e tal. Caraca, interessante. Daniel Alves e Júlio Batista, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Porém, nesse mesmo dia, os jogadores convocados deveriam se apresentar às suas seleções, e obviamente, Ronaldinho era um desses. O Barcelona tentou adiantar o jogo para um dia antes, pois não queriam adiar a estreia do brasileiro, e segundo o próprio vice-presidente do clube, eles sabiam que sem Ronaldinho iriam perder a partida. Mas a La Liga recusou o pedido do time catalão. Então a saída que eles encontraram foi mudar o horário do jogo para os primeiros minutos do dia 3. Então, pela primeira vez na história, uma partida de futebol foi marcada à meia-noite. Mais precisamente à meia-noite e 5 minutos. É uma loucura que somente um jogador como Ronaldinho poderia ocasionar. Verdade. A decisão do clube gerou muita polêmica tanto na imprensa como nos bastidores da partida. O técnico do Sevilha disse em uma entrevista que a decisão não fazia sentido e fazia mal ao futebol, mas a mudança já havia sido feita e o jogo estava marcado para acontecer de madrugada. A diretoria do Barcelona contratou fornecedores de comida para fornecer uma ceia aos torcedores e aos funcionários que fossem ao jogo. Caraca, mano, da hora, deram comida de graça pra galera que foi assistir o jogo de madrugada, mano, maneiro demais, mano. Barcelona foi muito bem fazer isso aí, mano, pra galera querer ir pro jogo e tal. A torcida comprou a ideia. Mais de 80 mil pessoas lotaram o Camp Nou de madrugada para ver a estreia de Ronaldinho. Um jogo histórico que ficou marcado na história do clube. Estádio lotado, meia-noite, eu também nunca tinha visto aquilo. E vestindo a camisa 10 do Barcelona, na madrugada de uma quarta-feira, Ronaldinho estreava em jogos oficiais pelo clube. Porém, logo aos 10 minutos de jogo, veio um balde de água fria na torcida do Barça. Ronaldinho carrega e passa para Quaresma, que perde a bola e em um rápido contra-ataque, Dario Silva é derrubado por Victor Valdés dentro da área. Pênalti para o Sevilha. Antônio Reyes, estrela do time, veio para a cobrança e converteu.
1-0 Sevilha. Será que após todo o esforço para poder Ó o contar Xavi com o bolado. Ronaldinho, mesmo assim o Barcelona iria perder em casa diante de 80 mil pessoas? Minutos depois, Xavi teve uma grande chance, mas chutou mal da entrada da área e a bola saiu pela linha de fundo. O jogo era tenso e após uma disputa dentro da área, Luiz Henrique e Pablo Alfaro discutiram e o clima esquentou. A partida seguia Caraca, disputada, mano. até que aos O cara meteu até a mão aqui pra enforcar o Luiz Henrique, mano. Que doideira, seu rapaz. A galera tá tempo, louca. Ronaldinho presenteia todos os torcedores que madrugaram para poder assisti-lo. Ele recebe a bola de Valdez ainda atrás do meio-campo. Em uma arrancada incrível, muito massa. passa por Esse gol dois já vi muitas marcadores do vezes, Sevilha com extrema facilidade. E do meio da rua, solta uma bomba que explode no travessão e morre no fundo do gol. Golaço. Era o cartão de visitas à torcida do Barcelona, de tudo que viria nos próximos anos com o bruxo vestindo a camisa do time catalão. O empate em 1-1 ficou em segundo plano. Começava ali uma conexão entre Ronaldinho e Barcelona que marcou a história do futebol. O técnico do Sevilha, que antes criticou o horário do jogo, após a partida se rendeu ao brasileiro e disse que valeu a pena ir ao estádio à 00:05, por conta do gol de Ronaldinho. Reyes, autor do gol do Sevilha, descreveu o Camp Nou naquela noite como a maior danceteria do mundo e Ronaldinho como espetacular. Com a fama de um jogador que gostava da noite, parte da torcida do Barça temia que o brasileiro se perdesse nas madrugadas de Barcelona. Mal sabiam eles que seria justamente em uma madrugada que Ronaldinho marcaria seu primeiro gol e iniciaria uma trajetória que mudou a história do clube. E não foi só qualquer gol, não, mano. Foi um golaço, mano. Tá louco, que golaço que o Ronaldinho fez. E como ele mesmo disse, né? E também não tinha como não dar certo, né? Meia-noite é meu horário, cê é louco. Muito bom, mano. O craque brasileiro ficou por 5 temporadas no clube catalão e liderou a equipe a voltar a vencer a Champions League após 14 anos. Além de vencer também 2 vezes a La Liga e 2 vezes a Supercopa da Espanha. Nesse período também foi nomeado Bola de por ouro. 2 vezes o melhor jogador do mundo. Ele literalmente mudou o patamar do Barcelona, que vinha em uma péssima fase e após sua chegada voltou a ser um dos protagonistas do futebol mundial, inclusive vencendo por várias vezes o galáctico time do Real Madrid. Em um clássico em Roberto 2005, ele foi o protagonista de uma noite que entrou para a história do futebol. É o que contamos nesse vídeo que deixamos aqui ao lado, o dia em que Ronaldinho mostrou sua magia. Então clica aqui ao lado que nos encontramos lá. Depois eu vou reagir esse vídeo aí, galera. Pra gente ver aqui como é que foi esse dia, né? Mas cê é louco, mano. O Ronaldinho é brabo, mano. Só o Ronaldinho pra mandar o jogo mudar de horário e ele poder jogar de madrugada pra poder ele ter como estrear nessa partida contra o Sevilha, mano. Que louco. E também o cara faz um golaço daquele, pô. É doido. Em frente a 80 mil pessoas assistindo ele ali. Então foi coisa de louco, mano, que o Ronaldinho fez. E é isso, né? Graças a Deus que o Ronaldo não foi pro Manchester United, não foi pro Real Madrid, foi pro Barcelona, porque ele literalmente, mano, mudou a história do Barcelona. E eu nem sei, mano, porque assim, tipo assim, a gente nem pensa em como seria o Real a gente não imagina como seria o Ronaldinho que cobrindo o Barcelona, mano, tá ligado? Tipo, o Barcelona marcou o cara, mano, literalmente marcou o cara. Não é que tu pensa, Ronaldinho já vai logo, tá a cabeça pensa logo nele jogando pelo Barcelona e tal. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, comenta o que você achou. Se inscreva no canal, comenta no próximo vídeo. Então, acho que do mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui.